Seminário no ar, estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 17, as cidades de refúgio. Nós queremos falar sobre isto hoje, as cidades de refúgio. As cidades de refúgio era uma instituição judaica, israelita, e nós encontramos o texto de Números no capítulo 35 falando sobre isto. Em Números 35 nós encontramos este texto que diz o seguinte, vamos ler, abra sua Bíblia, Números 35, a partir do versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Interessante. O versículo 15 diz, serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, guarde bem, para os filhos de Israel e para o estrangeiro, veja bem, não há dúvida alguma, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Você sabe o que quer dizer isto? Aquele que matar alguém sem ter culpa, involuntariamente. Eu vou dar um exemplo. Eu estou andando de carro e repentinamente uma pessoa se joga à frente do meu carro e eu não tenho tempo de parar o carro e aquela pessoa é atropelada e morre. Eu matei aquela pessoa dirigindo o carro, é verdade, mas culpa eu não tive. No entanto, eu sou a pessoa que matou aquele homem ou aquela mulher, independente da culpa. E em Israel havia este instituto, as cidades de refúgio. Eram cidades inteiras reservadas dentre todo o país para acolher aquelas pessoas que tivessem matado outra involuntariamente. A Bíblia mesmo cita exemplo. Uma pessoa está cortando lenha, o machado escapole do cabo e vai bater na testa de uma pessoa e aquela pessoa morre. O que estava rachando lenha não podia prever aquele acidente. Foi um acidente de trabalho, não houve intenção de fazê-lo, não houve intenção de matar a vítima. Neste caso, havia necessidade de proteção contra o vingador, porque a lei dava oportunidade ao vingador do sangue de vingar a morte do seu ente querido. Por exemplo, um irmão da vítima tinha o direito normalmente de se levantar e matar aquele que matou o seu irmão. Isto era o direito de vingança. A pessoa que tinha o direito de vingança não podia, neste caso específico, vingar o sangue do seu irmão ou seu parente morto. Isto porque contrariaria o que Deus estava prevendo, o que Deus estava desejando. Ele não poderia vingar, já que a vítima não morreu intencionalmente. Então nós precisamos entender este aspecto. Esse aspecto é muito significativo porque aquelas coisas que foram escritas no Antigo Testamento têm um significado espiritual para nós hoje. Diz a Bíblia que tudo o que foi escrito para nosso proveito. Ora, então vamos examinar o proveito e a lição que tiramos para nós hoje em dia de existirem 6 cidades de refúgio. Em primeiro lugar, eram cidades e não um lugar. Não havia uma igreja de refúgio, não havia uma escola de refúgio, não havia um hospital de refúgio, não havia um lar de refúgio, não havia um palácio de refúgio.
não havia um deserto para refúgio, havia uma cidade inteira. Aquelas cidades deveriam servir de refúgio para os homicidas de toda a nação. Toda a nação estaria representada naquelas cidades de refúgio, uma vez que crimes seriam cometidos em todos os lugares da nação. Naquela cidade de refúgio não haveria ódio, não haveria vingança. Todos estavam igualados pelo mesmo passado. Todos os que habitavam numa cidade de refúgio tinham o mesmo passado de criminosos involuntários. Eles haviam feito algo de errado, mas sem ter culpa. E assim, não havia motivo na cidade de refúgio para alguém ter ódio, ira, ou alguém levantar o dedo em riste para acusar o outro. Todos estavam igualados pelo mesmo passado que os condenava. Esta era uma realidade maravilhosa. E nós vemos então que era necessário existir cidades de refúgio. E em nossos dias, o que isto significa para nós? Para nós, espiritualmente, aquelas cidades de refúgio significam a igreja. Mas como diz a Bíblia, no texto lido em Números 35, a partir do versículo 9, aquelas cidades de refúgio eram cidades para serem separadas quando o povo entrasse na terra de Canaã. A terra de Canaã é um tipo bíblico da vida plena da igreja cristã, não do céu. Há muitas pessoas que pensam que o descanso celestial, como diz também em Hebreus e como está referido aqui nas cidades de refúgio, ou a entrada na terra de Canaã, este descanso é o céu. Não é bem assim. O que a Bíblia diz a respeito de Canaã é uma vida plena e abundante do Espírito de Deus, de frutos espirituais, de ministérios espirituais, uma vida plena da igreja e, é claro, de todos os seus membros. Isto é o que Deus deseja. Este é o plano de Deus para com a Canaã aqui na terra. Canaã na terra são as igrejas, a igreja do Senhor Jesus de um modo geral, porque Deus tem uma igreja só. Dentro da igreja, as cidades de refúgio eram uma instituição importante e hoje deve ser. Nós devemos considerar a igreja como um refúgio para todos os oprimidos. A igreja não é lugar para ódio, não é lugar para vingança, não é lugar para sectarismo. A igreja não é lugar para acusadores. A igreja não é lugar para divisionistas, facciosos, pessoas que alimentam dissensões entre irmãos. A igreja não é um lugar para dividir, para vingar, para julgar o seu irmão. A igreja é um lugar para recolher e acolher todo o que estiver oprimido, acabrunhado, derrotado, arrasado na vida e no pecado. Hoje em dia nós vemos se levantar movimentos e mais movimentos que primam por querer construir algo através do ódio. O caminho que eles advogam é o caminho do ódio, da ira, da vingança, da justiça humana, da violência. São os movimentos comunistas, certos movimentos religiosos, sectaristas e fanáticos, movimento feminista, movimento ecologista e tantos outros movimentos divisionistas que querem construir algo que eles acham que é bom, mas através de um caminho de ódio, de ira e de divisão. E hoje nós estamos cheios em nosso meio religioso daquelas pessoas que querem construir um céu aqui na terra, daquelas pessoas que querem construir aqui na terra algo que eles dizem que é o ideal, algo que eles dizem que é maravilhoso, mas através de críticas, de ira, de divisão, jogando pedra nos outros crentes, nos outros cristãos, enfim, através de divisão, através de facção, através de sectarismo, idolatria, através de fanatismo, heresias, apostasias, querem construir criticando. Mas o reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus não pode abrigar aqueles que estão caminhando pelo ódio, pela ira. O reino de Deus é um ambiente de paz, de tranquilidade, de felicidade para todos que foram da violência, mas não são mais. Para todos os que foram do vício, das drogas, da perdição, do pecado e da imundícia, mas que não são mais. De todos os que foram, mas não são. Aleluia!
O reino de Deus é representado aqui na terra pela igreja. A igreja é uma cidade de refúgio, deve ser. Nós temos um bom exemplo em nossos dias do que pode ser uma cidade de refúgio: as embaixadas dos demais países. No Brasil, nós temos embaixadas de todos os países com quem o Brasil mantém relacionamento diplomático. Em todas essas embaixadas, quando se passa do limiar da porta, está se entrando em território estrangeiro. A embaixada é uma representação daquele país aqui no Brasil. Ao fazer algo contra a embaixada, por exemplo, norte-americana, alguém está agredindo o país, os Estados Unidos da América do Norte. Então é muito perigoso isto. E quando há alguém que tem problemas políticos no país, então essa pessoa, em geral, recorre às embaixadas de outros países à procura de refúgio. Isto é um exemplo: a pessoa se refugia na embaixada de um outro país quando está perseguida no seu próprio país. E desta forma, os que o perseguem não podem matá-lo, não podem aprisioná-lo, não podem fazer coisas sérias contra ele, porque ele está protegido pela bandeira de um outro país. Assim deve ser a igreja neste mundo. Aqueles que ingressam na igreja, aqueles que são acolhidos em nosso meio, não são mais passíveis de serem criticados por Satanás, de serem afrontados pelas hostes das trevas. Estão protegidos no nosso meio. Nós devemos acolher. A Bíblia diz que o reino de Deus não é para bonzinhos, mas é para pecadores, pecadores arrependidos. E nós temos a obrigação de acolher a todos os oprimidos, necessitados, pecadores, derrotados, arrasados, enfim, todas as pessoas oprimidas da vida devem encontrar refúgio na igreja. Não só os mendigos, os trombadinhas, os bêbados, as prostitutas, não só essas pessoas viciados em drogas e muitos outros tipos de pessoas que nós entendemos serem perseguidos, mas o dever dos cristãos é de acolher a todos os perseguidos da vida, e também os perseguidos políticos, os perseguidos da economia. Por exemplo, um comerciante falido, a igreja deve ter acolhida para um homem desse, independente de ele se converter ou não. Aqui é o ponto-chave. Nós, dizendo esta mensagem, praticamente todos os líderes vão dizer: nós acolhemos, sem condições. A Bíblia não estabelece condições, e hoje condições são estabelecidas. As igrejas acolhem qualquer pessoa, desde que passe para a igreja deles. Se você disser que é de uma outra denominação, uma outra religião, chegar numa determinada igreja e quiser ser acolhido, mas não quiser entrar para aquela igreja, a sua acolhida cedo se desfará. Você encontrará não mais um ambiente de braços abertos, mas você encontrará ira crítica, você encontrará perseguição. Isto não é cidade de refúgio, isto não é amor, isto é interesse, isto não é reino de Deus, isto é representação de obra carnal, de homens. As cidades de refúgio, como nós encontramos escrito em Números 35, no texto lido, nós lemos e entendemos que a igreja hoje em dia deve ser de portas abertas. Obrigação a igreja tem de sustentar os que lhe pertencem, os domésticos da fé, e os de fora, se possível, mas no mínimo abrir os braços e acolher. Dever é de acolher a todos. Acolher não significa concordar com o que a pessoa faz. Nós vamos citar um caso bem típico. Uma pessoa quer vir para o nosso meio, para a igreja, mas quer continuar fumando e é viciado em fumo e em bebida. O que vamos fazer? Nós damos oportunidade. Se ele não deixar o cigarro, então colocamos para fora da igreja. Errado. Segundo a Bíblia, nós temos que acolher enquanto ele quiser estar no nosso meio. A igreja é para acolher, independente da pessoa se converter ou não. Se ele se converter, muito bem. E se não se converter, ele deve ser acolhido da mesma maneira, já que não nos cabe estabelecer condições na igreja que pertence ao Senhor Jesus. A igreja deve estar sempre de portas abertas. A igreja é o reino de Deus na terra, de braços abertos para acolher todo o homicida, o refugiado, oprimido e perseguido da vida
no mundo. Você crê nisto que a palavra de Deus nos diz assim? Então leia e compreenda a grande mensagem exposta nas cidades de refúgio. Amém.